Esse é o nosso quadro VAR Retrô, proposta do Comendo a Bola, para resgatar lances do futebol pré-VAR, quando a gente ainda não tinha o auxílio da tecnologia para auxiliar os árbitros. Então, lances históricos que ficam na memória do torcedor, no imaginário coletivo do mundo do futebol, e que aqui, segundo a nossa tecnologia de ponta, pode ser que esses lances tenham outro desfecho. Roda aí. Para o retrô de hoje é esse lance histórico, polêmico, de uma das finais mais polêmicas do futebol brasileiro, de 1995, entre Santos e Botafogo, no Pacaembu, o gol anulado de Camanducaia. Professor, contextualiza aí pra gente. A final de 1995 do Campeonato Brasileiro teve o Santos com a melhor campanha contra o Botafogo, certo? Primeiro jogo no Maracanã, Botafogo 2-1. Então, no segundo jogo, o Santos jogava por uma vitória simples. O primeiro tempo terminou com o placar de 1-0 Botafogo, gol do Túlio. Num lance também problemático. Esse mesmo Bandeira, que vai aparecer no nosso lance, se equivocou e permitiu que o gol do Túlio fosse marcado. O gol em impedimento. Validado. Gol validado, em impedimento. No segundo tempo, pressão do Santos, gol de Marcelo Passos. Levou com o braço, porém, os próprios jogadores do Botafogo não conseguiram nem reclamar por ser um lance de difícil percepção visual. Mas com o VAR atual... Se tivesse o VAR, né, apesar da gente ter escolhido... Levou com a mão. O gol é irregular. Também gol irregular, Santos 1, Botafogo 1. Então, os dois gols que foram validados seriam irregulares. Perfeito. E o lance polêmico, por que a gente escolheu o lance polêmico? Porque o placar de 1-1... com mais um gol do Santos, daria o título para o clube do Litoral Paulista. 34 minutos do segundo tempo. Solta o lance, vamos ver. Presidente, o que o senhor está vendo aí? Marcelo Passos. Eu vejo a cobrança de falta, me parece ser do Marcelo Passos. É isso. O Camanducaia tá pelo menos um corpo e meio a dois antes do penúltimo homem. É verdade. Tá? O Bandeirinha que validou o primeiro gol, ele invalida esse gol do Santos, que seria o gol do título. Nós estamos falando a 34, quase 35, 34 e 41 do segundo tempo. Você vê que o Camanducaia tá muito regular. Mas assim, ó, é um erro vergonhoso. E a raspadinha? Não tem raspadinha no meio da área de cabeça? Parece que o Giovani poderia ter raspado, mas não toca na bola. Solta então, vamos ver agora. O lance, na nossa concepção, Lucas, é normal. Olha, veja bem, não toca, Camanducaia faz o gol. E mais, eu digo mais, o lance, embora seja do Bandeira, pessoal, vocês podem ver que o Márcio Rezende de Freitas, para variar, envolvido em mais uma polêmica, está na linha do impedimento. Ele e o Bandeira fazem, na posição, inclusive, que não seria mais correta para o árbitro, ele está na mesma linha do Bandeira e está de frente para o lance. Ele não pode validar invalidar aquele gol. Eu acho que... Ele, inclusive, fala posteriormente num podcast esse ano 2022 que o erro é do Bandeira, mas ele, como árbitro, tem que assumir o erro. O erro é dele também. Ele errou. O VAR, se estivesse aqui, daria mais um título para o esquadrão santista. Não, calma, o jogo prosseguiria ainda, presidente. Vamos ser justos. É difícil. Eu acho que a questão é a seguinte, concentrando no lance, a única possibilidade, eu não vi as declarações do Márcio Rezende de Freitas, desconheço o que ele pensa a respeito do lance, a única defesa possível para a marcação dele seria um possível desvio do Giovani, o que aí sim colocaria o Camanducaia em posição de impedimento. Porque quando a bola parte do Marcelo Passos, são 3 jogadores do Botafogo que dão condição para o Camanducaia. É muito claro que o Camanducaia tem condições legais. Eu não quero fazer a defesa, porque realmente eu concordo com meus colegas aqui, o lance está impedido. Agora, não está impedido. Desculpa, não está impedido, desculpa. O que acontece é o seguinte, a gente sabe que o movimento do defensor é para frente e do atacante em direção ao gol. O Bandeirinha tá lá, como dizem, só para isso, né? Sim. Então ele tem que ter, digamos, assertividade, presidente. Professor, mas quando o lance é ajustado, eu concordo com o senhor. Agora, não é ajustado. Ele tá muito atrás. Cara, mas com o vídeo é muito fácil falar. Se tivesse
Por isso que o VAR hoje é imprescindível no futebol. Se tivesse uma câmera TechPix, daquela que os caras vendiam, já resolvia. Já resolvia. Não precisa nem ser essas 4G, 5G, 4K, 4Y, qualquer coisinha ali, ó. Aquelas handicam que a gente trazia do Paraguai pegava tranquilamente, cara. É complicado, porque não tem... Mas foi uma falha grave. Mas o interessante é que, se vocês virem, realmente o Márcio tá na linha do impedimento, junto com o Bandeira. É lance do Bandeira, é lance do trio de arbitragem. E assim, ó, nós estamos falando 95, né? Sim. Lance... Daqui a 10 anos depois, nós vamos ver Márcio Rezende de Freitas envolvido em mais uma final de Brasileiro, com mais um problema. Quem sabe no outro vai retrô, Sim, né? Mas assim, ó, ele repete... Um juiz que se envolveu ao longo da carreira em vários lances polêmicos. Né? Não é o único, são vários, com vários lances polêmicos. Essa, inclusive, é a função do nosso quadro, né? Que é fazer uma nova análise. Mas nesse quadro, aqui, Maurício, folgadamente sentado em nossas confortáveis cadeiras, né? No ar-condicionado. No ar-condicionado, sem o calor do jogo. Mas nesse caso, de fato, para botar um como pouquinho presidente, condeno o árbitro. Só antes de condenar o árbitro, mais um parênteses. Quando o juiz ele vem... O senhor está entrando com recurso, é isso? Não. Não tenho nem... minha carteira da OAB está vencida. Quando o juiz ele vem na posição ali, ele observa as faltas. E o Bandeira observa as linhas, tá? Só fazer. Não é novidade. Assim, o trio de arbitragem está condenado. Está condenado, infelizmente. E nesse caso em especial, o Santos foi prejudicado. Fechamos. Não tem choro, porque o futebol, assim como a vida, não volta. Mas teve choro, né? E talvez os santistas chorem ainda só hoje. Para finalizar, uma pergunta. Seria a final mais polêmica de brasileiros? Não, temos outros já na nossa listagem. Isso que é importante. Você que está nos assistindo, saiba. Nós teremos outros lances, talvez mais polêmicos e muito mais interessantes do que esse também. E o VAR Retrô é um quadro que já está com uma possibilidade de patrocínio de um grande fabricante de apitos. Excelente, Maurício.